Boa noite, pessoal, tudo bem? Glória a Deus, Bruna, Rafael, obrigado pela honra, pelo privilégio de estar aqui. Eu já estive com alguns de vocês lá no Sport Day, é isso? Que foi muito especial, foi uma bênção e um grande privilégio. Então, como eles disseram, eu sou o Breno Ferreira. É engraçado, né? Agora que as pessoas ficam cochichando. Mas eu sou bem jovem, eu tenho 23 anos e agora, de fato, eu tenho 3 filhos. Então, a gente tem uma família muito abençoada, a Sara, o Koa e agora o Joshua. Ele nasceu quarta-feira e foi uma bênção de Deus. E pela graça de Deus, hoje eu posso trazer essa mensagem para vocês. Eu fiquei muito animado por tudo aquilo que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. E como foi? Basicamente, segunda-feira passada, amanhã vai fazer uma semana, a gente estava em casa, a gente foi convidado para um jantar, a gente estava saindo, eu tomei banho, a Nubia tomou banho, tudo certo, e aí algo escorreu sobre as suas pernas. Ela falou: o que é isso aqui? E aí não tem o que escorrer se não for a bolsa, né? E aí a gente não estava esperando mesmo, porque a data prevista era no começo de novembro. E aí a gente se organizou, nosso filho estava ali com a gente também, a gente já ia deixar ele na mãe da minha esposa, e a gente ia deixar ele lá para a gente ir nesse jantar. No fim, deixamos lá e não voltamos, né? Durante uma semana, porque foi toda uma história. E em cima dessa história, eu também quero compartilhar com vocês essa mensagem muito especial que eu separei, e vai ser totalmente real e muito viva, porque eu acabei de viver isso. Tenho certeza, um dos maiores exemplos que a gente pode viver, que é o nascimento de uma criança. E ali, a gente pode sim viver pelas circunstâncias, viver pelos nossos sentimentos, ainda mais quando a gente não espera. Por isso, o nome dessa mensagem hoje é: não viva pelos seus sentimentos. Por que eu trouxe esse título? Essa semana, já que a gente iniciou sem esperar isso, nós fomos para o hospital, e foi muito legal, porque a Nubia levou a câmera e foi gravando lá para o canal do YouTube. Para quem não sabe... obrigado. A gente queria conteúdo para a internet, eu gravo conteúdo desde muito cedo também, eu gravo desde os meus 10 anos de idade, desde 2011, então eu tenho canal do YouTube há uns 14 anos, e aí eu posto minha vida por lá, e a minha esposa agora também, ela postava no Instagram, e o primeiro vídeo do canal dela do YouTube é esse vídeo, tipo, segunda-feira no carro, o pessoal está indo no hospital, vê alguma coisa está acontecendo. E no fim desse vídeo, o bebê no colo. Mas foi muito especial. E nessa semana a gente poderia escolher viver por 2 modos. E por isso que essa palavra é muito poderosa. A gente poderia viver pela fé, que é a certeza daquilo que os olhos não veem, ou a gente poderia viver pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Começando em qual delas? Pela primeira. A bolsa estourou, e agora? Mas não acaba por aí. A gente viveu várias circunstâncias no meio do caminho, desde precisar ir para outro hospital de última hora, desde a UTI neonatal lá dos bebês está lotadíssima, e caso precisasse, a gente precisaria ir para outro hospital. Várias circunstâncias assim, até mesmo saber que a bolsa realmente estourou, e a gente ficou mais de 24 horas com a bolsa estourada e estava sem contração. Então, as médicas precisavam ir lá e medir e dar medicamento para saber como estava o bebê. Porém, a gente poderia pegar todas essas situações e ficar completamente preocupados. E aí todos poderiam balançar suas cabeças assim e falar: é claro, é uma vida, é um bebê. Mas os pastores de vocês são uma bênção. E teve uma coisa que eles falaram, que às vezes eles falam algumas coisas, eu falei isso para o Rafa, que eu já vi algumas vezes aqui, e tem algumas coisas que ele solta e dá vontade de gritar ali. Falo: meu Deus, é muito bom isso que ele falou. E assim, às vezes fica um silêncio, aí fico: meu Deus, não por conta de vocês, mas a gente, eu sinto isso e fico quieto, né? Mas às vezes dá vontade de falar: aleluia, meu Deus, amém. Porque às vezes tem umas revelações do alto que ele solta aqui, e a gente tem que pegar aquilo para a nossa vida. Tem uma palavra na origem, né, do hebraico, que se chama lambano, que é eu recebo e não largo mais, eu tomo posse daquilo, agarro e não largo mais. Então, teve algumas coisas que ele falava lambano, sabe? Eu pego isso para a minha vida, eu tomo posse disso. E teve algo que eles falaram assim, foi a primeira vez que eu vi isso.
Rafael chegou em mim, há umas semanas atrás, e falou assim: Breno, declare sobre esse próximo nascimento do bebê, que não terá dor. Aí a minha cabeça, lembrando do nascimento do Coa, no bebê, caraca, puxando, segurando, me agarrando e tal, foi parto normal primeiro, Coa, o Joshua também foi parto normal, e aí, na lógica humana, poderia, tipo, beleza, valeu. E assim, às vezes, a gente trata, muitas vezes, na nossa vida, muitas coisas que Deus tem para nós, porque a gente vive pelos nossos sentimentos. Então, do parto, parece, irmão, você não sabe o que eu vi. Isso eu posso olhar para o parto, eu posso olhar para as finanças, eu posso olhar para o casamento, eu posso olhar em qualquer circunstância. Às vezes ele vem e fala assim, mas vai ser assim. Aí você, beleza. E aí eu peguei, lambando, tomo posse. Não, a gente aceita, velho. E não é que foi assim? Foi uma bênção de Deus. Assim que começou as contrações e precisou ser induzido, né? O que a gente viu nesse momento? Induziu, 4 horas depois teve que induzir de novo, e mais uma vez. E aí a gente foi dormir, quando acordou começou a contração. A Núbia foi lá para o banheiro, ligou o chuveiro, sentou numa bola lá, ficou com o chuveiro nas costas, e quando vinha a contração, ela respirava e conseguia se controlar. E ela conseguiu se controlar ao ponto que, uma hora ela respirou, tal, ela começou a chamar alguém, tem alguém aí, tem alguém ali. Aí a enfermeira já veio, tal. O enfermeiro viu, vai nascer. A médica, ela respirou, eu estava atrás dela, segurando ela, nasceu. Amém. Glória a Deus. E aí, quando nasceu, a gente ficou tipo, caramba, nasceu. E aí eu lembrava do Rafael falando, não teve dor. A gente vai declarar e o próximo não vai ter. Só que é muito fácil viver pelo que nós sentimos. Os nossos sentimentos, eles têm muitas memórias. E algumas delas foram aquela. Eu lembrava da minha esposa, e nossa, do qual ele foi pancado. Mas, o que aconteceu? Nós decidimos viver pela fé. E é maravilhoso. Por isso, eu trouxe também um versículo aqui em Jeremias, no capítulo de número 17, versículo de número 9. E deixa eu ver se é para cá. Isso. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Por que eu trouxe esse versículo para a gente iniciar esse pensamento dessa noite? Porque você já deve ter escutado com toda certeza alguém falar na mais boa vontade, né? Siga o teu coração, sabe? Vai lá, acredita em você. Mas às vezes nosso coração, muitas das vezes, é muito enganoso, mas muito enganoso. E a gente vive pelos nossos sentimentos. Mas um ponto importante que eu queria também pautar é que as nossas emoções, elas existem. Eu não quero em nenhum momento que vocês achem que eu estou falando aqui, anule os seus sentimentos, anule as suas emoções. Não é isso. Eu estou dizendo que existem os sentimentos, existem as emoções, mas nós temos que viver debaixo de uma palavra. Lá no Sport Day eu falei o poder da declaração da palavra. Então eu não vivo mais pelo que eu sinto, nem pelo que meu coração sente, eu vivo pela palavra. Tem outro versículo também em Provérbios, no capítulo 28, versículo 26, que diz assim: quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Nesses momentos que a gente viveu essa semana, a gente não confiou em nós mesmos, a gente não confiou na nossa intuição, no nosso sentimento, e nem muitas vezes ali no médico, na enfermeira, quem for, a gente confiava numa palavra. E uma palavra poderosa que ele trouxe aqui é que os filhos são herança do Senhor, a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz, é o que Deus diz sobre nós. Então, quando eu olho para o meu filho, ainda dentro da barriga da minha esposa, o Joshua, agora, eu tinha certeza, ele é filho do Senhor, ele é herança do Senhor, ele é filho de Deus. E Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de mim, cuida dele, cuida de nós. Então, nós descansamos nele. Porque se eu confiasse em mim mesmo, eu ia ser insensato, eu ia ser egoísta, eu ia ser ignorante, eu ia ser aquela pessoa tola, onde tudo é ela, tudo é o que ela pensa, tudo o que ela sente, tudo, ela sabe tudo. Porém, nesse lugar de vaidade, a gente não encontra a sabedoria. E aí eu trouxe outro versículo aqui também, que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas
que não vemos. Quantos já viram esse versículo? Levante a mão, por gentileza. É um versículo muito conhecido. É um versículo onde a gente bate o olho aqui já, amém, já se lembra. Eu lembro que eu tinha, acho que até uma pulseirinha que eu ganhei num retiro que tinha esse versículo também. E a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, mas de verdade. Ele diz que é a prova das coisas que não vemos. Nos seus dias, no seu dia a dia, agora vamos sair ali do parto, vamos sair do nascimento de uma criança, vamos falar do seu dia a dia, do que você vive no dia a dia, no seu contexto de vida. Quantas vezes, pare para pensar agora, que você viveu pelos seus sentimentos? Alguém passou no trânsito, te fechou, não deu seta, alguma coisa aconteceu, você já fica estressado, já xinga, já solta a palavra, já fica bravo. Ali já é o meu sentimento. Alguém te tratou mal, alguém falou alguma coisa, tal, você já revida. Você é o casamento, seu irmão, sua irmã, fala alguma coisa, você já revida, vai para cima, quer brigar. Quantas vezes também os sentimentos ruins foram até o seu quarto e te dominaram ali também? Quantas vezes você estava ali no seu quarto sozinho e só você sabia as dores que tinha dentro do seu coração? Quantas vezes você também só estava ali no seu quarto e você sabia que você estava depressivo, cansado, exausto? Quantas vezes você se comparou e pela comparação aquilo foi te deixando triste, porque você sabia que você não era suficiente? Quantas vezes crises de ansiedade podem ter dominado seu coração e a sua vida? Porque quando a gente fala que a fé é a certeza daquilo que os olhos não viram, a gente passa em momentos assim, e aqueles momentos parecem que vão dominar a nossa vida. Parece que quando alguém passa por cima de nós, alguém dá um calote, alguém nos rouba, alguém faz alguma coisa ruim sobre nós, porque a gente desmorona e fala: Deus, onde você estava nisso? Quando a gente vê o relacionamento acabando, quando a gente vê o relacionamento dos nossos pais acabando, quando a gente vê alguma coisa acontecendo, a gente fala assim: Deus, onde você estava? Deus, por que você sumiu? Por que você deixou isso acontecer comigo? Por que a gente se inunda nesses sentimentos e deixa essas vozes dominarem a nossa vida? Por que a gente ainda escuta algumas palavras que a gente sabe que não provém de Deus? Palavras que vêm diretamente do inferno, palavras de condenação, palavras de abandono, palavras de mentira, e a gente deixa essas palavras dominarem a nossa vida. Por que a gente ainda não escolhe olhar com o olhar da fé e ter certeza: eu sou um filho amado, eu sou filho amado de Deus, eu sei quem eu sou, eu tenho a certeza de que Ele é o meu Pai? Por que a gente não olha com essa certeza? Porque a gente é convicto de tantas e tantas coisas, e a gente ainda não é convicto de quem nós somos em Cristo Jesus. Porque se eu sei quem eu sou, as circunstâncias, os sentimentos, eles não me dominam mais. Mas se eu ainda vivo pelo que eu sinto, eu ainda sou guiado pelas coisas que dizem sobre mim, pelas coisas que as pessoas falam sobre mim, pelas coisas que vêm sobre minha cabeça, pelas coisas que eu escuto. Mas eu quero te dizer nessa noite: tenha a certeza, você é um filho amado de Deus. Mas Breno, eu já ouvi isso. Você pode ouvir quantas vezes forem precisas, porque eu sei de uma coisa: o mal, ele insiste em te contar mentiras todos os dias, e nós temos que declarar todos os dias e te dizer: você é um filho amado de Deus. Você não pode esquecer, porque todas as vezes que você sai do local que você está em Cristo, você vai perecer, você vai sofrer, você vai viver uma vida pesada. As dívidas vão pesar, as mentiras vão pesar, seu trabalho vai pesar, sua casa vai pesar, seus filhos vão pesar, tudo vai ser um peso na sua vida. Sua vida vai ser uma desgraça, sua vida vai ser aquela vida horrível, que você vai falar: meu Deus, eu estou cansado, eu estou exausto, eu quero que chegue o final de semana logo, eu quero isso, eu quero aquilo, e os seus dias não terão alegria. Parece pesado, mas no fundo todo mundo sabe que vem essas mentiras, e muitas das vezes a gente aceita viver assim. E o que Satanás mais quer é que a gente se distraia no celular, rolando Reels, o TikTok, o que for, para que quanto mais distraído eu for, quando eu me lembrar, eu lembro e volto para o espelho e falo: ainda não sei quem eu sou. Porque quantos jovens, quantos adultos, quantas crianças, infelizmente, no meio de todas essas circunstâncias, ao invés de se lembrar do que a palavra diz, que nós somos filhos amados de Deus, e a fé é a certeza daquilo que os olhos não viram, a fé é a certeza
Deus fala para nós que aquilo já está consumado, o preço já foi pago, não precisamos mais sofrer, já levou todas as dores, mas o parto tem que doer, mas eu estou perecendo, mas minha vida é pesada, mas meu casamento é um caos, mas o dinheiro não entra, mas minha saúde é horrível, mas eu não consigo. E aí a gente vive a vida escolhendo esse lugar. E por que a gente não vai para o lugar de filho? A gente ainda se acostuma com as distrações. A distração são várias. A distração são várias e várias e várias que geram sentimentos bons. A famosa dopamina, onde todos estão ouvindo nos últimos dias. Seja no Reels, no YouTube, seja na pornografia, seja através de alguma ação que você toma nos seus dias. Em algum lugar você vai achar distração. Mas eu falo para você, sem sombra de dúvidas, nós temos algo para acessar muito mais simples. Eu vi que tem alguns visitantes aqui também, mas às vezes você está aqui na Ser Igreja, e às vezes precisa virar uma chavinha, alguma coisinha. Você tem que pegar isso para a sua vida, lambando, pega, agarra. Mas a gente ouve muitas das vezes isso, e a gente está acostumado com outras igrejas, que infelizmente ainda pregam, você tem que fazer isso, você tem que subir 10 vezes o monte, 7 quartas-feiras, 20 quartas-feiras, e jejuar X coisas, e fazer X coisas, e dar 10 mil reais, e comprar pano ungido, Não, é simples, tudo isso que eu estou dizendo é simples. Mas Breno, então por que eu não consigo sair deste lugar de peso, de condenação, de tristeza, e porque eu não consigo virar esse mundo ideal que parece mágico, ilusório, que parece até mentira? Por conta da fé. A gente precisa ter a certeza daquilo que os olhos não viram. A certeza é pegar a palavra e falar, eu tomo posse. Não é mais performance, não é mais oração, não é mais. O que eu te digo hoje é, tenha uma certeza, se você focar na palavra de Deus, consequentemente você vai querer orar mais, você vai querer ler a Bíblia mais, você vai querer jejuar mais, você vai querer subir monte, você vai querer fazer tudo, vigília, mas porque você sabe quem você é. O problema é que quando estamos aqui cansados, abatidos, a gente volta para a performance, e a gente volta, não, então eu tenho que ler mais. Eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que orar mais, eu tenho que fazer mais, e aí você vai lá uma semana, lê, ora, jejua, chega domingo, segunda, e você vai parando, e Deus me abandonou. E nesse outro lugar existe descanso. Eu sei que não é mais pelas minhas obras, não é mais pelo que eu faço, mas agora é dom de Deus, é pela graça, é pelo amor de Deus, e neste lugar eu consigo acessar coisas que estão disponíveis para nós. Breno, mas parece que está muito lindo, parece um evangelho mentiroso, parece algo muito ilusório, parece algo, porque se a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes a gente pega esse versículo e só fica, no mundo tereis aflições, a gente agarra e fica, no mundo tereis aflições, estou com falta de dinheiro, no mundo tereis aflições, o meu filho está passando mal, ele vai morrer, está na UTI, no mundo tereis aflições. E eu esqueço do restante do versículo, que diz assim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu. E aí eu posso escolher viver ou pelas coisas que o mundo tem, que são as aflições que todo mundo sabe, eu não estou anulando elas, eu estou dizendo que elas existem, eu só estou te fazendo um convite, viva outra história. Você pode viver sabendo que ele venceu. E aí, como nós fazemos isso? Nós temos que viver pela fé. Nesse outro versículo, 2 Coríntios 5, 7, diz assim, pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu não posso, de forma alguma, me enganar pelas coisas que eu vejo. Então, de verdade, não se mova pelo que você está enxergando hoje. Se Deus disse uma palavra sobre você, já é. Breno, mas já passou uma semana, passou um ano, passou 10, meu irmão, minha irmã, de verdade, se passou um dia, se passou 5 anos, se passou 20 anos, a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz, e ela vai se cumprir sobre a sua vida, ela vai se cumprir.
Mas você pode escolher viver no mundo tereis aflições. Mas eu prefiro, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pegue essa palavra, agarre e fale assim: já está consumado, já foi feito. Breno, então, você está dizendo que eu não vou mais passar por problemas, né? Não. Eu estou te dizendo é que os problemas virão, e você vai decidir olhar para eles e o mundo acabou, ou você vai olhar para eles e falar: eu tenho a solução, e a solução é Cristo Jesus. A solução não é a economia, a solução não é o presidente, a solução não é o que o jornalista disse, a solução não é o que está na mídia, a solução é a palavra de Deus, e nela eu deposito minha confiança, o meu coração, os meus dias. Nós temos que crer nisso. E aqui eu trago outro versículo para vocês, Filipenses no capítulo 4, no versículo 6 ao 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Deixa eu segurar aqui rapidinho. Ansiedade está nesse combo de benefícios aqui, que você pode pegar para a sua vida. Benefícios, ironicamente, tá? Malefícios, que você pode pegar para a sua vida. E a ansiedade, ela vai entrando devagar. Certa vez, quando eu era ainda mais novo, eu ouvi uma psicóloga dizendo para mim assim: Breno, era tipo uma xícara que ela foi enchendo e transbordou. Porque quando eu era mais novo ainda, eu tive certa vez uma crise de ansiedade. Eu tive que parar no hospital, meus pais me levaram correndo, eu fui lá, fiz o eletro, fiz tudo, e não era nada do meu corpo ali, mas era uma crise de ansiedade. Ela falou que foi milhares e milhares de coisas que foram enchendo e transbordou, e aquilo desencadeou. E não viver ansioso, dizendo assim por si só, parece muito longe também, mas nós podemos olhar de uma forma com sabedoria, e falar assim: cara, sabe aquele probleminha? Jogo fora. Sabe aquilo que falaram sobre mim? Jogo fora. Sabe aquelas circunstâncias que eu estou vivendo agora? Sei lá, o pagamento está atrasado, as circunstâncias estão acontecendo, eu jogo fora. Eu escolho viver aqui pela fé. A fé não é anular e nem fugir dos problemas. A fé é estar no meio de tudo isso e pensar: Deus, Pai, me dê soluções. Espírito Santo, você é meu sócio. Espírito Santo, você está comigo. O que você faria no meu lugar? O que você faria junto comigo? Me dê a estratégia certa, me dê o direcionamento certo. E o outro lado é o lugar vitimista, é o lugar onde, esse problema, e quando a gente junta vários problemas, uma hora você não vai aguentar, porque nós somos seres humanos. Então, se a gente viver ansioso, com toda certeza, uma hora vai dar um grande problema, vai dar uma crise de ansiedade, vai dar uma crise de pânico, e a gente vai colher frutos de decidir viver lá, nesse lugar de tristeza, preocupação e desânimo. Mas, em tudo, eu amo essa palavra mas, o mas, ele anula tudo que veio atrás, e ele traz algo novo depois, né? Então, estava acontecendo algum problema, mas teve a solução. Perdi a minha carteira, mas encontrei ela no armário, e assim vai. E aqui a Bíblia, em vários momentos, ela diz: mas, em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Tem alguns versículos que a gente deveria colar na nossa parede, no teto, em algum lugar que a gente olhasse todo dia, quando for escovar os dentes. Esse é um deles. O mundo inteiro, ele está fazendo tudo para que a gente ande ansioso. Então a internet é profissional nisso, ela faz tudo para que a gente fique ansioso, preocupado, e você está lidando aqui com milhares de pessoas que trabalham para te prender aqui dentro, para te deixar ansiosa, para te deixar preocupada, e você às vezes só um ser ali, esperando algo. Mas lembre-se, você não é só não, você é filho amado de Deus. E quando eu estou aqui nessa situação, eu
usufruo desses pontos. A oração e súplica, ela já é algo que faz parte de mim. Eu já falo com o meu Pai, porque eu sei quem eu sou, e agora que eu sei quem eu sou, eu oro agindo de uma forma pela fé, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Os nossos melhores pedidos a Deus, quando nós sabemos quem nós somos, não é pedir como um pedinte, mas é entender aquilo que nós somos e aquilo que já está disponível. Nós não precisamos ficar pedindo como se não tivemos, mas temos que declarar como já é nosso, agora só acessar. Amém. E a paz de Deus, amém. Aí ó, pega. É isso que eu disse aquela hora ali, ó. O Rafael falava umas coisas aqui no domingo, eu amém. Eu pego, cara, tá louco? Às vezes lá, sofrendo, triste, abatido, não, amém, é isso. Não quero mais isso aqui, não quero, eu quero isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Esse versículo é lindo. Nós temos que literalmente descansar nele. Ele é o nosso Pai celestial. E agora em Salmos, no capítulo 112, no versículo 7, esse aqui é meu último versículo e eu trago um pensamento para o final também. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. De verdade, é inevitável que a gente vê todos os dias problemas, más notícias. Na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde for, você vai ver problemas. Mas você não temerá más notícias. Sabe, você não vai se preocupar. Vai vir coisas sobre a sua vida, vai vir algumas palavras, vai vir algumas pessoas, que muitas das vezes mal induzidas ali, às vezes não por mal, algumas por mal também, elas vão trazer más notícias. Elas vão ser aquelas pessoas que podem destruir seu dia. Elas podem ser aquelas pessoas que trazem aquele balde de água fria e você pode desmoronar. Mas você tem que saber que a Bíblia diz sobre a sua vida que você não temerá essas más notícias. E você não vai viver por conta delas. Ah, mas você viu o que fulano disse sobre você? Mas você viu o que fizeram contra você? Mas você viu... Eu não temo isso. Eu não temo essas coisas, porque o meu coração está firme e confiante no Senhor. O que eu quero trazer para vocês hoje é, vocês podem sair daqui com duas opções. Você pode decidir falar, é mais um domingo que eu vim na igreja e eu vou para casa. Você pode sair daqui olhando, eu sei quem eu sou, em Cristo Jesus, e tudo que Ele declarou, eu agarro, eu pego, eu falo lambano, eu tomo posse sobre a minha vida. E eu quero viver isso. Eu te falo do fundo do meu coração. Eu já passei por muitas circunstâncias. Eu já vivi muitas vezes nesse lugar de medo, de aflição e de angústia. Eu já vivi triste, abatido, já vivi mal. Já vivi. E eu não estou te falando que eu não poderia estar vivendo isso hoje. Não, eu poderia estar vivendo. Mas eu decidi, de verdade, viver uma vida em Cristo Jesus. A sua decisão tem muito poder. A sua decisão de viver uma vida nova em Cristo hoje tem muito poder. Eu estou te falando isso para você ainda que às vezes não conhece Jesus, ou para você que já conhece Jesus há muito tempo. Você tem que se lembrar, está disponível. Não se deixe se levar pelas circunstâncias. Não deixe esses medos travarem a sua vida. Você tem um grande propósito nessa terra. Você tem grandes coisas para serem feitas, porque você deixa que as circunstâncias ainda parem você, porque você deixa ainda que as suas más experiências definam o futuro que Deus tem para a sua vida, porque você ainda deixa que as pessoas declararam ou falaram sobre a sua história, você deixa aquilo tomar conta, e você aceita que aquilo é realidade. Pegue a palavra de Deus, e fale assim, ei, eu não vou temer, eu vou andar sabendo que eu sou confiante, eu vou confiar no meu Pai. O mundo lá fora, ele está pronto para destruir a sua vida. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Ele vem cheiroso, ele vem bonito, ele vem gostoso, mas eu posso te dizer, sem dúvidas alguma,
ele vem para destruir a sua história. E se você deixar ser levado por isso, vai machucar, vai doer, ele vai, entrar para destruir seu coração. E se você andar distraído por aí, você pode deixar que ele entre e faça um estrago na sua história. E o meu desejo não é que ele faça isso, porque ele está te esperando todo momento. Ele está no seu ouvido agora, quando eu estou aqui falando, tentando distrair você. Bonzinho, legal. Alguma preocupação, esqueci a chave de casa, alguma coisa lá. Alguém às vezes do lado, uma brincadeirinha. Essas palavras, elas geram transformação na sua história, para a sua vida. E um dia, você vai se lembrar e falar assim: graças a Deus, que no meio daquele problema eu não agi pelas circunstâncias, mas eu agi pela fé. Então eu queria te fazer um convite, se a banda quiser também vir para cá, eu quero te fazer um convite porque nesses dias de aflição, de medo e de angústia lá fora, eu não quero que você negue os seus sentimentos, porque negar os sentimentos é completamente você olhar para o que você está sentindo e falar assim: deixa para lá. O que eu estou te dizendo é, eu não quero que você se submeta para os seus sentimentos. Eu não quero que você se rebaixe para os seus sentimentos. Eu não quero que você olhe seus sentimentos e fale assim: meu Deus, o mundo acabou. Ele terminou comigo. Isso é um caos, a minha vida está triste. Porque Deus, Ele cuida tanto de você, que Ele sabe do seu coração. E Ele sabe que os seus sentimentos para Ele não são ilusórios. E muitas das vezes você também acha que tipo assim, o que é isso para Deus? É um Deus que tem que cuidar de tudo, mas Ele é seu Pai, e Ele está com você. E eu quero que você entenda, de uma vez por todas, você decide todos os dias, tomar algumas decisões que não te levam a esse lugar que eu trouxe aqui hoje para vocês, mas comecem a trazer clareza na sua vida, e discernimento, sobre tudo o que vocês vão falar. Em Provérbios, a palavra de Deus diz que as nossas palavras podem gerar vida ou morte. Cuide muito da sua língua. Provérbios fala em vários momentos sobre a língua. Diz que a língua é como se fosse um leme de um barco. E o leme do barco, ele é pequeno, como a nossa língua é, diante do nosso corpo. Porém, se o leme do barco mover um pouquinho, você já vai parar em outro lugar, em outro continente, outra história. E a sua língua é igual. Ela não é tão grande quanto o seu braço, quanto a sua perna, mas a sua língua, ela é capaz de mover a sua vida, ou para a desgraça, ou para a bênção. Você pode olhar aqui para mim e falar assim: Breno, mas eu já falei muitas coisas ruins. Eu já tomei grandes decisões horríveis na minha vida. Eu já fiz coisas que você não quer nem saber. E se você souber, você vai ter vergonha de mim, ou você vai falar: putz, você não é digno de estar aqui nesse dia de hoje. Mas eu quero te dizer que a Bíblia vem com um versículo que ele é encantador. Esse versículo é lindo, esse versículo é poderoso. Esse versículo diz assim: as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas já passaram. Breno, mas eu fiz isso. Breno, mas eu falei aquilo. Breno, mas foi hoje que eu fiz isso. Mas Breno, foi ontem que eu fiz isso. Mas Breno, foi antes de chegar aqui na igreja. E eu quero te dizer, sem sombra de dúvidas, que as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E essas coisas novas, elas estão disponíveis para cada um de vocês. Essas coisas novas estão disponíveis para cada um de vocês. E nós temos livre acesso a viver essa vida extraordinária. Por isso, nessa noite, eu queria muito que você se colocasse em pé, por gentileza. Eu queria que, nesse momento, você viesse a refletir comigo, porque a gente já está no fim.
no fim desse domingo especial, desse domingo abençoado. E eu tenho certeza que essa palavra, ela foi de Deus para a sua vida. Porque às vezes você pode olhar pelos sentimentos e falar assim, essa palavra é só mais uma. Ou você pode olhar essa palavra e falar assim, Pai, muito obrigado. Obrigado porque essa palavra entrou no meu coração. Obrigado porque essa palavra faz total sentido para mim. Obrigado, Deus, porque eu não quero viver mais pelas minhas emoções. Então, nesse momento, se você puder fechar os seus olhos, por gentileza, eu queria muito orar pela sua vida. Queria muito declarar palavras sobre a sua vida, sobre a sua semana, sobre os seus dias. E eu quero declarar palavras que vão gerar poder, que vão gerar vida em sua vida. Que você vai sair daqui diferente, você vai falar, meu Deus do céu, como essa palavra transformou o meu dia, como essa palavra transformou a minha vida, como essa oração teve poder. Eu quero que você feche seus olhos então, e eu vou orar por vocês. Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Obrigado, Espírito Santo, porque nesses corações nós encontramos a paz que excede todo entendimento humano. Eu declaro em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, sobre cada um que está aqui nesse dia hoje. Espírito Santo, eu declaro que todos aqui são filhos amados de Deus. Eu declaro, Espírito Santo, que a sua glória, que o seu amor, que a sua graça, ele se manifesta nesses corações. Por isso agora, Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus, que todo inferno ouça. Eu declaro Satanás e seus demônios, você não tem poder e autoridade sobre nenhuma dessas vidas aqui. Eu declaro, Satanás, você não tem poder, você não tem autoridade sobre essas famílias, sobre essas casas, sobre esses lares, sobre essas mulheres, sobre esses homens de Deus. Eu declaro que eles são como árvore plantada à beira de riachos. Eles dão fruto no tempo certo, as suas folhas nunca murcham, e tudo o que eles fazem prospera, como a palavra de Deus diz lá em Salmos 1:3, Pai. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, que o seu poder prevaleça, e prevaleça de uma forma sobrenatural sobre esses corações, que ele realmente flua agora, Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus, que o seu poder venha sobre este lugar. Pai, eu declaro agora, que ainda com os olhos fechados, eu gostaria muito que você que sentiu algo diferente no seu coração nessa noite, que você que hoje possa ter escutado isso e falado, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para os meus dias, eu quero isso para a minha história, eu quero acessar isso que você falou que está disponível. Se seus dias têm sido pesado, angustiado, você tem andado triste ou abatido, eu te faço um convite nesse dia. Se você ainda não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou andou longe dos caminhos dele, e por algum motivo algo aconteceu, algo te deixou distante, as circunstâncias, os medos, as suas decisões, com todos de olhos fechados, porque eu não quero que ninguém se envergonhe, porque a Bíblia diz que as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, mas temos que tomar uma decisão. A Bíblia nos diz que todo aquele que crê com o seu coração e confessar com a sua boca, assim será salvo. Por isso, nesse momento, se você quer tomar essa decisão de Jesus entrar nos seus dias, de o Espírito Santo fazer parte da sua história, que a angústia, o medo, ela não venha mais tomar conta de você, que as preocupações não dominem mais os seus dias, que no seu quarto seja um lugar de paz e não de aflição. Se você quer isso para a sua vida, com os seus olhos fechados, levante sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu vejo a sua mão. Pode erguer a sua mão, eu vou orar pela sua vida. Amém, eu vejo a sua mão. Eu vou orar pela sua vida. Se toda a igreja puder repetir essa oração comigo, diga assim: Jesus, eu creio que Tu és o Filho amado de Deus. E nesse dia, nessa hora, eu creio que Você é, que Jesus é meu único e suficiente Salvador. Me perdoa dos meus pecados, e eu me arrependo de tudo que eu possa ter feito. Eu te peço, Pai, escreve o meu nome no livro da vida.
em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Eu te faço um pedido. Assim que finalizar aqui o louvor, chegue na Bruna, no Rafael, você que tomou essa decisão de voltar para Jesus ou aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e depois fale ali com eles. Fala com eles, que eles vão te direcionar. Essa igreja é maravilhosa, é um ambiente leve, é um ambiente onde tem pessoas abençoadas que estão dispostas para te acolher, para te abraçar e falar: filho, filha, você tem um lar, você tem uma igreja. Amém? Meus irmãos, obrigado. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo amor de vocês. O meu desejo é que vocês não vivam pelos sentimentos, pelas suas emoções, mas que vocês vivam pela fé, pela palavra de Deus. Amém. Esteve aqui de manhã no culto, cara? Né? Bizarro, né, cara? Você assistiu o culto, seja sincero comigo. Vocês assistiram o culto? O Paty tá ali. Você assistiu o culto de domingo? Cara, bizarro. Se você não assistiu o culto de domingo de manhã, é um pocket. Resumão, benção. É isso, você está alinhado. Isso é para mostrar que o alinhamento, né, do Espírito Santo está com os pastores de vocês. Tá? Você que não assistiu o culto, assista. Pega esse culto da noite, medita também sobre isso. Tá meditando. Eu estava brincando com... O irmão chegou para mim no final do culto e falou assim: rapaz, eu fui embora, fui me empolgando, né, na pregação. Fui. Eu esqueci do tempo, cara. Quando eu olhei já era 12:20. Falei: meu Deus do céu, a minha mulher vai me matar. Quando eu olhei, ela não estava ali. Eu falei: ufa, senão ela estaria já dando... Eu falei: meu Deus, ela não está ali. Foi socorrer o João, sei lá, fazer, sei lá o que é. Mas é isso, a gente está alinhado com a palavra, sabe, da graça, do amor, do favor, de andar em fé. É isso, cara. Breno, obrigado. Nome, obrigado. Eu queria fazer uma última oração antes de a gente despedir. Rafa, eu queria que você viesse aqui com a Paty. Paty, chega aqui, por favor. Eles são nossos líderes direto dos jovens, tá? Eu queria orar sobre eles. Hoje faltou bastante jovem, porque veio bastante gente de manhã. Então, assim, acordaram cedo para estar de manhã, né? A Amanda estava aqui. Achei, eu queria... São os filhotes, né? Aí a gente tem que honrar a vida deles, mas que eu quero te honrar também. Você está fazendo esse trabalho, o André também, o João. A gente tem ensaiado, tem buscado esses jovens. A gente está com uma banda potente. Você tem noção, a gente dia 11 de novembro, você sabe uma banda famosa de pagode gospel que tem? Eles vão vir tocar aqui, eu acho que é 11 de novembro, 22 de novembro. 22 de novembro, vão estar tocando num espaço aqui. E a nossa banda jovem que vocês viram tocar, hoje estava pauleira esse louvor de manhã, hein? Cara, que louvor. Esse cara aqui tem vindo, tem ensaiado essa galera, tem ajudado, tem feito o discipulado junto com o Marquinho, o André, o João, a galera aqui buscado para poder fazer. Eles foram convidados para abrir o show dessa galera no dia 22. É a previsão de casa cheia, quase 2.000 pessoas. E é isso, cara. E é isso. É uma banda de pagode, eles vão tocar rock. Então, assim, deu tudo certo, é pela fé. Vambora.
Eu queria que você estendesse a mão sobre esse casal aqui, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do Rafa e da Paty. Eu quero que você capacite eles, Jesus. Desafios vêm, Satanás tenta tirar o nosso foco, Satanás tenta minar a nossa fé, Satanás tenta minar às vezes família, casamento, financeiro. Satanás, mas eu quero te lembrar a tua posição. Você é um desalojado, desempregado, um perdedor. Você não é ninguém na fila do pão. Nós somos filhos de Deus. Você queria ser aquilo que nós somos. É esse o recado que eu quero te dar. E a família do Rafa pertence a ti. Eu declaro blindagem no casamento deles, blindagem na vida financeira, blindagem sobre os filhos, livramento sobre eles. E todos esses filhos que estão vindo pós, que sejam cuidados por eles, Pai, que sejam treinados por eles, ó Pai. Eu abençoo a vida do André, eu abençoo a vida do Marcos, do João, de cada um que tem tomado a frente, Pai, desses jovens, que eles tenham a consciência, que não é simplesmente um culto, mas que eles saiam daqui vivendo e falando desse culto. A gente tem visto coisas absurdas na vida desses jovens, Pai, que eles entendam a posição deles em Cristo. Eu declaro que o teu manto, Espírito Santo de Deus, cubra esse casal, que a tua unção sobre ele, ó Pai, venha sobre de uma maneira absurdamente nele e nela, Pai, que eles 24 horas estejam focados em ti, seja de uma postagem, seja de uma fala, seja de um caminhar, de um abraço, que eles em tudo reflitam a ti, para que esses jovens vejam, caramba, como eles têm visto, nós temos pessoas que se dedicam, que amam a gente. Eu abençoo você, Rafa, em nome de Jesus. Abençoo a Paty, para que esses jovens frutifiquem através do testemunho que vocês vão dar 24 horas para eles. Muito obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado pela tua palavra de fé, do teu amor, pelo teu alinhamento. A gente quer abençoar os pastores da ABA, os pastores de cada uma, Pai, igreja espalhada, que eles realmente vivam a tua graça e o teu amor, que abram os teus olhos e vejam, cara, é isso que eu quero viver, porque não é pelo que eu fiz. Já estou deixando a deixa, hein? Não é pelo que eu fiz. Estou deixando a deixa, hein? Não é pelo que eu fiz. Eu sempre sonhei puxar a música. Rafa, viu? É, em todo culto ele gosta de puxar a música. então é você que tem mais vontade. Pelo que eu fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua. Como explicar a sua graça? Quero ver aquela salva aí. Tudo que eu preciso e não mereço. Vem minha barriguda, vem minha barriguda. E tocar de novo. Vem minha barriguda. Misericórdia nova sobre mim. Miguel, Sim, de Carol, graça eu puxa essa galera aí, vem. Sim, eu sei. Vamos, Carol. Não mereço. Vem, Miguel. Vem de ti. Bora, vambora. Vambora, vem. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Vamos ser igreja! Sacode! Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou, o nome disso é graça. Vamos dar um bravo, assim ó. Voltamos no início. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com raiar de novo dia, Isso é sério. tem misericórdia
agradecer. Se eu sei que não mereço, tudo bem investir. Ô mosca, ô mosca! Certamente que a bondade, então tenha misericórdia, venha atrás de mim. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça. Vamos dizer mais uma vez. Não é pelo que eu fiz. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça. Vamos dizer o nome disso. Só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Uma última vez. O nome disso é graça, só pela tua graça.